aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Bom, hoje nós teremos uma aula super legal sobre interpretação e compreensão de texto, tá? Isso mesmo, algumas pessoas ainda se confundem, o que é interpretação, o que é compreensão, mas vocês vão saber nessa aula de hoje que são conceitos diferentes, tá? Interpretação é uma coisa e compreensão é outra. Então pega seu material e vamos aprender juntos, ok? Bora lá? Nessa aula nós veremos conceitos básicos, o que é compreensão e o que é interpretação. Nós veremos também o tipo textual narrativo, que é o que o pessoal do 6º e 7º ano está estudando. E teremos algumas dicas sobre todo esse conteúdo que nós vamos ver hoje. Bom, interpretação nada mais é, superficialmente falando, do que aquilo que nós podemos inferir, daquilo que nós podemos deduzir do texto que nós lemos. Já a compreensão, ela se limita ao que o autor quis dizer, ao que o autor escreveu, é aquilo que está explícito no texto, tá? Então, essas duas palavrinhas vão ser importantes para vocês. Compreensão é o que está explícito, claro, nítido no texto. Interpretação é aquilo que fica subentendido, que eu posso deduzir, que eu posso criar hipóteses. Vamos lá. Compreensão textual vai abranger aquilo que está dentro do texto, aquilo que o autor colocou, todas as palavras, todas as ideias do autor. Não esquece, gente, é só do autor. Na compreensão é só o pensamento dele que importa, é só o pensamento dele que interessa. Isso vai ocorrer na interpretação? Não, queridos. Na interpretação você pode ir além, você pode se colocar. Você pode deduzir, você pode inferir a partir do seu conhecimento, da sua opinião a respeito do texto, do seu conhecimento de mundo. Então, recapitulando, compreensão está escrito no texto, interpretação é além, é inferência, é dedução, é hipótese. Agora eu vou trazer super dicas para vocês, guardem essas dicas para a vida, tá? Porque vocês vão passar por inúmeras provas, por inúmeras atividades que requer compreensão e interpretação. Primeira dica. Essa dica ela vai se referir aos enunciados, tá? Aquilo que inicia as perguntas, é o enunciado. Acabou de ler o texto, vai ter uma sequência de questões. Essas questões têm enunciados. Uma dica mágica, uma dica importantíssima para vocês. Observa como inicia o enunciado da pergunta. Esse enunciado vai deixar pistas para você saber se é uma questão de compreensão ou uma questão de interpretação. Aqui eu trago um panorama geral para vocês, tá bom? Isso nós vamos discutir melhor na nossa videoconferência, mas preste atenção. Se vocês me perguntarem, professora, qual é o primeiro passo para melhorar minha compreensão e minha interpretação? Simples. Amplie a sua leitura, tenha gosto pela leitura. Eu trouxe aqui para vocês 2 livros distintos. Esse primeiro livro, ele chama-se Clássicos de Verdade. É um livro que tem mitos e lendas. É uma leitura para deleite, é uma leitura para prazer, tá? É uma leitura, como vocês podem observar, que o autor, ele quis passar uma história fictícia e quando nós lemos, compreendemos e interpretamos um texto desse, é para nossa leitura por prazer. Esse livro que eu trago aqui para vocês é um livro de leitura científica. Ele fala sobre argumentação e esse livro é para ampliar o conhecimento, para ampliar o entendimento em relação a alguma coisa, como por exemplo a argumentação. Então perceba que são livros diferentes, mas ambos contribuem para que amplie, no meu caso, a minha compreensão e a minha interpretação. São conteúdos diferentes? São, mas são livros. Então, independente se é real, se é algo real, ou se é algo fictício, histórias fictícias, é importante vocês terem o hábito da leitura, para que vocês consigam ampliar a compreensão e interpretação e também o conhecimento de mundo. Então, bora para cá. O que eu preciso procurar? Livros de ficção para aumentar a criatividade também, a imaginação, reportagens,
postagens em redes sociais, vídeos, músicas. Então, tudo isso é importantíssimo para que vocês possam ampliar esse entendimento. E principalmente a questão das redes sociais. Observem com maior cuidado, analisem as postagens que tem aí nas redes sociais, tentem compreender e tentem interpretar também. Bom, aqui, como eu falei anteriormente dos enunciados, eu trago dicas importantíssimas, valiosíssimas para vocês no que se refere ao enunciado. Como inicia essa pergunta? Bora lá entender? Compreensão está no texto. Então, se você lê um texto e a pergunta começa da seguinte forma, segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que perceba que essa pergunta será voltada para a compreensão, aquilo que está apenas no texto. Mas se a pergunta começar com depreende-se, infere-se, conclui-se que, o texto permite deduzir que. Então, essa forma aqui é uma forma clara de uma pergunta voltada à interpretação. Então, se você aprender, não é decorar, tá, gente? Se você aprende como inicia uma pergunta, como inicia um enunciado, já é meio caminho andado para você acertar a questão. Dessa maneira, compreensão, dessa daqui, interpretação. Grava aí na sua mente, tá? Bom, agora eu trago várias regras que nós também vamos debater, eu não vou me adentrar muito nisso na nossa videoconferência. Primeira coisa, eu preciso ter uma primeira leitura. A primeira leitura é uma leitura superficial, onde eu vou estar me adequando ao texto, eu vou estar conhecendo o texto. A segunda leitura, eu vou começar a grifar, eu vou começar a analisar a ideia que o autor quis passar, ou positiva ou negativa, se tem personagens, onde acontece. A partir disso, eu vou separar esse texto em tópicos frasais. O que são tópicos frasais? Eu vou separar, por exemplo, em períodos, em parágrafos, em introdução, em desenvolvimento e posso fazer resumos na lateral desse texto. Porque quando eu for para uma próxima leitura, se eu tiver dúvida, eu não preciso ler o texto todo. Olha que legal. Eu vou ler apenas as palavras-chave, as palavras mais importantes ou o resumo que eu fiz. Então, para você compreender e interpretar um texto da forma correta, você nunca vai ler esse texto só uma vez, 2, 3, quantas vezes for necessário. E sempre fazendo anotações, ok? Aqui eu trago para vocês a interpretação no que se refere a narrativas ou a textos narrativos. Só recapitulando, um texto narrativo é aquele texto que traz uma história narrada. Essa história ela pode ser real ou ela pode ser fictícia. Tem personagens, tem espaço físico, tem espaço psicológico. Tudo isso vocês estão aprendendo com a professora Débora. Mas vale salientar que as narrativas apresentam vários gêneros, né? Conto, fábula, mito. Por exemplo, esse livro que eu mostrei para vocês, ele tem mitos e tem lendas greco-romanas. Então, é um livro totalmente narrativo, tá bom? Nós também temos que analisar verbos e outras coisas mais para que a nossa compreensão e a nossa interpretação seja adequada. Então, em relação aos textos narrativos, eu vou trazer algumas dicas para vocês. Primeira dica, ler todo o texto procurando ter uma visão geral do assunto. Leia o texto por inteiro. Ah, mas é muito grande. Não importa, leia por inteiro, se atente aos detalhes, entenda o que o autor quis dizer. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Eita, eu não sei que palavra é essa, não vou ler mais. Não interrompa. Anote essa palavra, depois procure no dicionário ou então perceba pelo contexto um significado que chega próximo a essa palavra, tá? Ler bem, ler profundamente. Leia com paciência, nada de pressa, porque senão você não irá entender o que está subentendido. Infira ou inferir. O que é inferir, professora? Deduza, crie hipóteses. Eu acho que foi assim, eu acho que deve ser dessa forma. Ah, realmente, isso tem conexão. Então, é uma inferência, é uma hipótese, tá bom? Volte ao texto quantas vezes for necessário. Eita, eu não tenho tempo, meu Deus, e agora? Volte ao texto. É melhor você perder tempo com o texto do que você errar a questão, tá? Não permita que prevaleça as suas ideias. Como assim? Não é você, querido, o autor do texto.
Você é o leitor. Esse texto foi feito para você ler. Então perceba a alma do autor, perceba o que ele quis colocar ali, tá bom? A ideia dele tem sempre que vir antes da sua, ok? E é isso, gente. Essas foram dicas rápidas, só para vocês ficarem mais atentos. Super beijo. Qualquer dúvida, retiramos na videoaula. Tchau, tchau.